Voltamos e o nosso pastor, nosso querido Dom Jacinto Brito, nos dá a alegria da sua presença, da sua participação e, claro, a beleza da sua palavra inspirada pelo próprio Espírito Santo, pelo próprio Deus. Vamos juntos acompanhar. Dizemos com toda razão que a Bíblia é o nosso livro, é o livro da Palavra de Deus, é o livro que orienta a nossa vida cristã, nos dá o rumo para o nosso agir no dia a dia. Estamos, nos dias de hoje no Brasil, cercados por irmãos cristãos de outras igrejas fora da Igreja Católica. E muita gente, quando folheia a Bíblia que os nossos irmãos evangélicos usam, diz assim, mas aqui faltam alguns livros. De fato, nós temos nas Bíblias que são usadas pelos evangélicos a ausência de 5 livros e parte de 2 deles. Vejamos quais são. O livro de Tobias, o livro de Judite, o livro de Baruque, que é o profeta, o livro do Eclesiástico, o livro da Sabedoria. Esses 5 livros faltam por completo. E 2 deles faltam em parte. Parte do livro de Daniel, parte do livro de Esther. E a gente pode perguntar por quê? Será uma malícia de tirar esses livros? Ou será uma esperteza de acrescentar esses livros? Não. Tem uma história. Nós chamamos, no estudo bíblico, livros canônicos e livros deuterocanônicos. A palavra deuterocanônico significa livros da segunda lista. Imaginemos que naquela época, quase 3.000 anos atrás, não havia papel como nós temos hoje. Os livros bíblicos, como se pode dizer hoje, eram escritos em pergaminhos, couros de carneiro, eram escritos em tabuinhas de barro mole para pegar a escrita, eram escritos em papiros, uma folha prensada que parecia papel, mas que se deteriorava pouco a pouco. Então é claro que era muito difícil controlar livros, porque precisava quase uma casa para ter todos os livros bíblicos. Isso dificultava a organização. Mas o povo de Israel e a igreja sempre tiveram cuidado de fazer a seleção de livros que aceitaram como livros inspirados e outros livros piedosos, edificantes, mas que não constam da lista dos livros bíblicos. A história é essa. O povo de Israel migrou para o Egito, na época daquela grande fome, ficou lá, no tempo de José do Egito. De lá, então, eles formaram uma grande comunidade do povo de Israel em Alexandria. E eles já não sabiam mais a língua hebraica, porque a língua hebraica e aramaica era falada em Israel. Mas lá no Egito se falava o grego, porque era a língua do comércio, era a língua que tinha dominado o mundo naquela época, como mais ou menos o inglês no dia de hoje. Então, o que eles fizeram? Não compreendendo mais as escrituras na língua hebraica, onde estava escrita, quiseram uma tradução. Diz a tradição que convocaram 70 homens sábios que fizeram a tradução do hebraico para o grego. E ali entraram não só os livros escritos na língua hebraica, mas também os livros escritos na língua grega. E essa tradução é chamada Septuaginta, a Bíblia dos 70, em homenagem a esses 70 sábios que traduziram do hebraico para o grego. Então, quando se espalhou o cristianismo, e se espalhou pelo mundo onde se falava o grego, foi muito mais fácil para os apóstolos utilizar a Septuaginta, que já estava escrita em grego, onde os pagãos podiam entender, e também os hebreus, que muitos já não falavam o hebraico, a não ser dentro do templo. É por isso que nós temos a lista mais comprida, de 72 livros, e temos a lista mais curta, dos 66, dado que esses
6 livros que faltam, os 7 livros, 5 por completo e 2 em parte, foram livros que foram escritos originalmente em grego e não foram aceitos no período que ainda não estava concluída a lista dos livros bíblicos, não foram aceitas por parte dos judeus. Mas temos a mesma Bíblia e, graças a Deus, esses livros que faltam nas Bíblias usadas pelos irmãos evangélicos não acrescentam nada em doutrina, mas apenas desdobram o conhecimento da palavra de Deus.